É na parede do olegário, onde tudo acontece. É na parede do olegário, onde tudo acontece. Alegria e animação. É na parede do olegário. Boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao podcast Na Parede do Olegário, o programa mais cool da cidade. Se não é inscrito, se inscreva agora, deixa like no vídeo, partilha, comenta para nos ajudar a crescer. Faça também a tua doação para ajudar ainda mais a equipe a crescer. No programa de hoje vamos falar da amizade e influências. Então trouxemos aqui dois convidados peritos na matéria, eles sabem do que falam, são, como posso dizer assim, os ilustres, né? São os ilustres. Hoje não temos aqui artistas, não temos aqui músicos. São dois estudantes universitários, vão estar aqui conosco desde o início até o fim do programa. Então não pode sair daí. Subscreva o canal, ativa o sino de notificações para não perderes nada. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar os meus convidados. Eles que, como posso dizer, são os ilustres, né? Posso vos tratar de ilustres? Se se sentir à vontade. Ok, sim senhora. Então, até mais logo, família. Sejam bem-vindos ao programa mais cool. Ele olha para a câmera e se apresenta para casa. Olá, eu sou Edeltrude Soquela. Atualmente tenho 24 anos, sou estudante universitária, sou escritora e também sou jogadora de handball. Uau, sim senhora. José. Olá pessoal, eu sou José Pequenino, estudante universitário e é um prazer, se não mesmo uma honra, cá estar. Obrigado. Ok, sim senhora, sejam muito bem-vindos ao programa Na Parede do Olegário. Acho que vocês acham, não, tenho a certeza que é o programa mais cool da banda. Com É o certeza. cadeirão mais famoso. Sim senhora, então sejam bem-vindos. Esse é o programa da atualidade, né? O programa do momento. Então é um projeto de jovens, unimos-nos para assim ajudar a educar a sociedade, também a expandir a imagem dos artistas, porque poucos artistas na nossa província, né, têm oportunidades de mídia. Então nós trouxemos a nossa TV digital para assim ajudar a alavancar ainda mais a carreira deles e também educar. Porque não basta ir rádios e tudo mais. Hoje em dia a sociedade está mais virada pelo mundo virtual. Então nós unimos-nos para trazer esse projeto bom, né? Sim, é bom. Para assim educar a sociedade. Então sejam muito bem-vindos. Obrigada. Ok, a disposição está boa? A 100%. Ok, sim senhora. Vamos falar da amizade e influência. Então, para começar, antes de começarmos com o nosso debate, né, vamos assim descodificar, né? Tá certo, descodificar as duas palavras. Sim. O que é amizade para vocês e o que é influência? Vamos começar com a Deltrude. Muito bem, obrigada. Uhum. Bem, na minha ideia, a amizade bem diferente daquilo que são os laços familiares, né? Uhum. E diferente do trabalho que nós somos unidos por um contrato. A amizade são as pessoas que a gente escolhe para pertencerem à nossa vida pela simples vontade que nós temos de estar perto dessas pessoas. Ok. José. Sim, ok. Relativamente ao termo amizade, ou a palavra amizade, tanto a palavra influência, Uhum. é de veras importante destrinçarmos cada uma delas e percebê-las na íntegra. Ok. Porquanto é-nos oportuno falar da amizade, que nós entendemos ser um termo que deriva do latim, amistícia, amicus, amizade, amigo, que significa amar, sentir-se amado, sentir-se ligado. Uhum. Entretanto, o termo amizade aqui demonstra um sentimento verdadeiro para com outrem. Ok. Alguém que é amado e sente-se é amado e ama. Ok. Entretanto, ao falarmos da amizade e da influência, é também curial abordarmos que a influência consiste na capacidade de persuadir a outrem, Ok. sem um caráter de imposição. É a capacidade de persuadirmos, de incutirmos uma ideia, de incutirmos um determinado comportamento a outrem, sem querer impor. Porém, essa outra pessoa simplesmente assimila ou aceita uma determinada ideia nossa, um determinado comportamento nosso e o encarna na sua própria vida. Ok. É basicamente isso. Ok, sim senhora. Deltrude, os amigos influenciam mais que a família?
Olha, trazer essa abordagem nós precisamos ter muito cuidado, né? Uhum. Precisamos ter muito cuidado. Bem, para nós podermos analisar isso, precisamos assim tentar trazer abordagens de diferentes tipos. Nós estamos inseridos no meio da nossa família desde crianças e os amigos nós vamos conhecendo ao longo da vida. Uhum. Então, particularmente, eu não acredito que nossos amigos tenham a capacidade de influenciar mais do que a família. Por quê? Porque como seres humanos, nós temos aquilo que chamamos de filtros. Ok. Existem filtros de valores, que são aquelas coisas que, independentemente do meio onde nós estamos inseridos, Uhum. nós não abrimos mão. Então, eu, Edeltrudes, não concordo em dizer que os nossos amigos Influenciam mais. influenciam-nos mais do que a nossa família. Ok. Não sei se o José tem uma José, opinião partilhas diferente. da minha opinião ou tens algo diferente Não, concernente? pronto, algo diferente não. Uhum. Porém, é um acréscimo. Ok. Porque não digo que os amigos influenciam mais do que a família, Uhum. nem que a família influencia mais do que os amigos. Ok. Eu penso que depende. Depende porque o professor João da Cruz Candonguende Uhum. apresenta variedíssimas formas de educar uma pessoa. Ok. Né? No seu livro de resgate de valores morais e por aí adentro. Uma abordagem completa que fala de várias formas de educação, como uma educação permissiva, uma educação autocrática e uma educação permissiva autocrática, que é a junção da primeira à segunda. Uhum. Entretanto, eu entendo que depende do tipo de educação que a pessoa recebe. Mas muitas das vezes nós precisamos lembrar que ao educar uma outra pessoa, também depende da forma como uma outra pessoa recebe. Recebe, certo. Agora, sobre a sociedade ou os amigos, é preciso entender que a força externa, na maioria das vezes, tem sido mais forte do que a força interna. Ou seja, nós tendemos a valorizar mais o que se aprende na rua do que o que se aprende na família. Ok. Mas uma pessoa muito bem educada consegue compreender que as boas influências e as primeiras influências são aquelas que partem da família. Então, é relativo e muitas das vezes depende da forma como a pessoa foi educada, cogito eu. Ok, mas José, tipo, eu me refiro a nessa pergunta, né? Eu me refiro àqueles casos. Temos vários casos e vários exemplos da sociedade. Né? Aqueles que tipo, tem meninos, né? Jovens e tudo mais, que na família não tem ninguém que consome álcool, que faz Ok. malandrice e tudo mais. Mas ele, tipo, se calhar ele é o único a fazer aquilo. Então, não chega a ser o meio ou tipo a amizade que influenciou mais do que a família. Prontos, para esses casos, Uhum. eu percebo que existem aqui situações psicológicas. Uhum. E Michel Foucault apresenta o quesito relacionado ao impacto psicológico que a influência chega a ter. Ok. Isso consiste na assimilação livre e espontânea, ou seja, consiste em assimilarmos uma determinada coisa mesmo não querendo. Ok. Por exemplo, chegarmos a adotar um comportamento da pessoa com a qual mais andamos Uhum. e só percebemos mais tarde. Ok. Falas como fulano, andas como fulano, é de acordo o nível de contato que nós temos com uma determinada pessoa. Certo. Mas também precisamos saber que, enquanto seres humanos, estamos em constante construção. Uhum. E essa construção não termina na família. Chega uma fase da vida em que nós próprios escolhemos. Então, acredito eu que quando a pessoa chega a assimilar mais o comportamento da rua do que o comportamento de casa, não é uma falha da educação familiar, é a escolha que a pessoa fez. E ali trazemos também a abordagem do livre-arbítrio. Uhum. Independentemente do que te dão e do que você recebe, depende se você prefere receber e deixar ficar ou receber e deixar passar. É do tipo, ouvi, mas não ficou, não assimilei. Então, penso que seja nesses moldes. Ok, então, Deltrude, com aquilo que o José acabou de dizer, né? Então não tem sido a mal educação da família, é mesmo uma escolha dos nossos adolescentes, jovens, né? Partirem por essa ação. Tipo, isso, por que é que eu digo isso? Temos agora muitos jovens a fazerem uso de bebidas alcoólicas, boas, tipo, excessivamente, sabe? Exato. E se calhar na mesma família, nem todos consomem. Até ninguém mesmo consome. Até ninguém consome. Não falo só de consumo de bebidas alcoólicas, mas outras coisas que não agregam valores à sociedade, né? Malandrices e tudo mais.
Então isso não chega a ser uma falha por parte da família. Tipo, não é porque a família não passou aquela educação, é mesmo por escolha do próprio indivíduo, conforme o José disse. Tu Exatamente. concordas com essa Concordo abordagem? plenamente. Uhum. E com a abordagem do José, vale a pena que ressaltar que existe um conceito muito importante que eu quero partilhar convosco, que chama-se contágio social. Uhum. O contágio social, o que é que ele fala? Ele diz que nós, como seres humanos, temos a tendência a adaptar-nos ou a tentar trazer para nós aquilo que nós consideramos agradável. Uhum. E até cientificamente isso está comprovado. Ok. E o nosso cérebro por si só tem uma coisa chamada de neurônio espelho, que é quando nós procuramos adaptar certos comportamentos ou receber das pessoas que convivem conosco, só para ter aquele chamado sentimento de inclusão, Ok. para tentar gerar alguma conexão com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando um jovem adapta esse tipo de comportamento, né, é porque, de certa forma, ele vê que aquilo pode agregar alguma coisa para si. O que muitas vezes não é isso. Uhum. Mas por termos o medo de nos sentirmos excluídos, de não pertencer a um determinado grupo social, tentamos buscar às vezes comportamentos que são diferentes daqueles que a nossa família nos passa como valores de base. Uhum. Então é muito sobre isso também. Ok. Então, José, a famosa frase, né, que diz o meio influencia, isto é algo real ou é mentira? O meio influencia. Chega a ser verdade ou é mentira? Olha, pronto. Só para ressaltar, acrescentar no que se disse, eu Uhum. disse depende. Ok. Sobre a educação, a pessoa adotar o da Familiar. rua Uhum. e o de dentro, Yeah. depende. Ok, Não ok. é o todo assim perfeito Uhum. por aí adentro. Agora, sobre o meio, o que é que nós entendemos de meio? Uhum. Compreendo eu que toda uma pessoa, em uma fase da vida, insere-se a determinado ambiente, o que nós denominamos como meio. Ok. Escola, ambiente, igreja, ambiente, rua, ambiente, entre outros tantos ambientes. Uhum. Então, o meio influencia, mas aqui as influências vão ser percebidas numa forma não simplesmente positiva nem negativa, mas haverão ambos os sentidos. Uhum. A influência positiva, aquela que acrescenta e eleva, e a influência negativa, aquela que leva-nos a regredir ou a um nível de não progressão Uhum. pessoal, laboral, social, acadêmico e por aí adentro. Então, o meio influencia positiva e negativamente. Percebe? Ok. Sim, senhor. Doutor, queres acrescentar algo? Gostaria de reiterar, Uhum. muito bem dito pelo meu colega José, Uhum. o meio influencia sim, porque como eu já disse, se nós tentarmos trazer isso para o meio sociológico, né, Uhum. tem uma coisa que nós chamamos de polimento social. Ok. Vamos tentar trazer aqui um exemplo, que se uma pedra não trabalhada é colocada no meio de pedras que foram trabalhadas ou lapidadas, Uhum. na medida que essa pedra não lapidada vai roçando nas pedras lapidadas, Ok. ela começa a reestruturar-se, começa a lapidar-se. Ela perde as suas arestas para conseguir caber dentro daquele meio. Uhum. Então, com isso, o meio influencia sim. Ok. Sim, senhora. Doutor, como é que nós temos que fazer a escolha das nossas amizades? Bem, eu, Edeltrudes, costumo dizer que nossos amigos precisam funcionar como um espelho e como Uhum. um filtro. Quando é que nossos amigos vão funcionar como um espelho? Os amigos precisam refletir quem nós somos. Ok. Os amigos precisam nos incentivar a pensar e buscar mais. E um filtro por quê? Um filtro porque eles precisam nos ajudar a enxergar como é que o mundo funciona. Um amigo não é aquele que passa a mão na tua cabeça quando você erra. O amigo é aquele que sabe, embora que saiba que possa te ferir, utilizar as melhores palavras que é para poder te fazer andar nos melhores caminhos. Ok. Então, é sobre isso. Sim, senhora. José, partilhas da opinião da Deltrudes ou tens um parecer diferente? Olha, pronto. Como é que nós devemos escolher as nossas amizades? Olha, Como é uma que devemos pergunta, fazer a seleção das nossas amizades? certo, é uma pergunta bastante sugestiva Ok. e aqui buscaríamos a abordagem do ilustre sociólogo Emily Durkheim, que Uhum. diz-nos que o indivíduo não age por si só. Ok. O indivíduo age, na maioria das vezes, influenciado por uma outra pessoa. E é uma abordagem trazida, estuda-se muito em introdução ao estudo do direito, Uhum. sobre o contacto social, o contrato social. As pessoas, numa fase da vida, sentem a necessidade de conectar-se.
Entretanto, relativamente à questão que nos faz, esqueci a pergunta. Como é que devemos selecionar os nossos amigos? Ok. Uhum. Pronto. Relativamente à seletividade de amigos, é com base normalmente do interesse. Ok. Né? Eu cogito que seja com base do interesse. Uhum. Mas, a priori, é preciso perceber que existem muitos tipos de amizades. Ok. Sim, e há uma inferência assim genérica que se traz de que a amizade flui naturalmente. É Sim. algo natural. E aqui exclui-se a abordagem relacionada ao quesito de esforçar o guião. Uhum. É algo natural. Então, eu vou escolher o Olegário Uhum. porque temos um objetivo comum Uhum. para uma determinada coisa. Ok. Eu vou escolher a Edeltrudes, é isso, né? Sim, é Deltrudes. Sim, porque existe entre nós alguma conectividade. Ok. Então, eu penso que nós escolhemos com base a certos interesses, muitas das vezes, mas existe aquela que surge ou flui de forma natural, Uhum. sem o esforço de nada e sem o estímulo de nada, de forma natural. Quando dizem o famoso amor à primeira À vista. primeira vista, ok. Você vê um bro, conheces alguém Uhum. que automaticamente sentes que não, ali, esse é um grande bro. E esse Ok. bro ou essa pessoa também sente alguma conectividade contigo, mas sem os dois esforçarem o guião. É Ok. automático, é natural. Penso dessa forma. Sim, senhora, sim, senhora. E existe os famosos amigos tóxicos, né? Será que existe mesmo amigos tóxicos? Amizades tóxicas existem? Olha, com certeza existem, e é como E tudo. como é que devemos identificar Bem, um amigo tóxico? para conseguirmos identificar um amigo tóxico, nós Uhum. antes precisamos nos conhecer. Ok. Um amigo tóxico, ele não vem assim de uma maneira muito explosiva. Uhum. Ele chega assim de maneira calma e tenta começar a colocar ideias nas nossas cabeças que muitas vezes não fazem sentido. Mas como vem de uma palavra amiga, né, se podemos Uhum. assim dizer, nós conseguimos encarar isso como algo normal. O amigo tóxico chega colocando a dúvida na nossa cabeça, questionando nossos sonhos e muitas vezes nos fazendo pensar que coisas que nós achamos que são objetivos que possam nos levar para frente são coisas fúteis. Ele chega com comentários como: eu acho que você não deveria fazer isso porque não vai dar certo. Mas, ainda assim, você sabe que aquilo é uma coisa que te faria bem. Uhum. Então, um amigo tóxico, ele chega sorrateiramente, colocando na nossa orelha a semente da dúvida. Será que vale a pena eu me esforçar para fazer as minhas coisas? Ok. Será que adianta eu correr para ir atrás dos meus sonhos? Tipo, o amigo tóxico é aquele que vem colocar as dúvidas na mente do outro. Exatamente. Tipo, tu não consegues. Exatamente. Será Tu não que, será que, consegues, tu não ou os podes. seraques. Será que vai dar certo? Exatamente. Ok, ok. Exatamente. José, e tu, qual é a tua opinião concernente a este assunto? Os Sim. amigos tóxicos, como é que nós devemos identificar um amigo tóxico? Olha, relativamente ao amigo tóxico, aqui, na nossa inferência, acreditamos que enquadra-se o pensamento de Aristóteles Uhum. no livro A República, concretamente quando aborda sobre Platão e que a República, Aristóteles, a Ética Nicômaco Ok. de Aristóteles, quando aborda sobre a amizade. Uhum. Aristóteles apresenta vários tipos de amizades e ao falar desses tipos, nós enquadraríamos a amizade tóxica na amizade de prazeres, Ok. na amizade, portanto, que é eivada de vários vícios. Uhum. E esse tipo de amizade é aquela em que nós vamos para um determinado... Temos uma amizade para ambientes, temos uma amizade instantânea, uma amizade esporádica, uma amizade que não nos agrega determinado valor. Ok. E pronto, aqui estaríamos diante de uma amizade tóxica, na vertente ou na inferência de Aristóteles. Uhum. É uma amizade prazerosa, meramente instantânea, como disse a Ilustre, fútil. Ok. E pensamos que seja nesses moldes e corroboro com o que a Ilustre disse. Ok, sim, senhora. E vocês acham que existem amizades sem interesse? Existem Pronto. amizades sem interesse? Olha, tal qual já o disse, Uhum. sobre existirem amizades sem interesses. Pronto, Aristóteles apresenta 3 tipos de amizade. Uhum. A amizade útil, a amizade prazerosa e a amizade virtuosa. Ok. E ele, ao nos explicar sobre esses tipos de amizade,
para falarmos do quesito relacionado ao interesse, a amizade útil, ela é normalmente baseada no interesse. Ok. É baseada no interesse. Por exemplo, somos estudantes universitários e para fecharmos com a nossa formação, precisamos fazer um grupo. Certo. Por ser uma obrigatoriedade da instituição. Aqui nós temos uma amizade útil de até 5 meses, por exemplo. Uma amizade da escola, uma amizade, por exemplo, do trabalho, que passa num determinado período de tempo. Então, aqui estamos diante a uma amizade relacionada fundamentada no interesse. Ok. E pronto, eu cogito que seja isso. Então, para ti não existe amizade sem interesse? Olha, sem interesse, não diria. Não diria. Por quê? Só mantemos uma pessoa na nossa vida, independentemente dessa amizade fluir naturalmente, só mantemos uma pessoa na nossa vida porque nos acrescenta alguma coisa. Porque a amizade acolhida por Aristóteles, que é amizade virtuosa, virtude, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz-nos que é a tendência habitual e constante para praticar o bem, e por aí adentro, nós conseguimos compreender que nessa amizade virtuosa, com base na virtude, que tem que ver com o desenvolvimento da moral, em amar, sentir-se amado, aqui, será que não há um interesse? Questionamos. Né? Será que não há um interesse? O amigo de infância que está conosco há 22 anos, 23 anos, 30 anos, né? Mantemos esse contato durante esse tempo. Será que não existe um interesse, embora tão verdadeira que ela seja? Então, penso que existe interesse em todas as amizades, e talvez interesse não, mas existem amizades interessantes, ficamos assim. Porque interesse leva num sentido de querer retirar algo do outro, mas não muito útil, aproveitar-se. Penso que o interesse, a maioria de nós percebe como aproveitar-se do outro. Então, pronto, existem amizades interessantes. Em todas as amizades pode existir um interesse, mas o interesse é adequado a interessante e não a valores ou outros sentidos. Sim, senhora. Edeltrudes, qual é a tua opinião concernente a isto? Bem, eu concordo totalmente com a explanação do Dr. José. Vai chegar lá. Mas é doutor. É doutor, vai chegar lá. É doutor José. Exatamente. Sim, senhora. Quando ela diz que, entre aspas, não existe amizade sem interesse. Aqui precisamos trazer uma análise, a chamada amizade sazonal. As amizades sazonais são aquelas que são os nossos amigos, né? Vou tentar desmistificar. Os nossos amigos ou amizades que nós utilizamos para um determinado tempo. Elas nos servem para um determinado tempo. Tal como já disse o meu colega aqui, muito bem dito, que aquelas amizades que nos acrescentam alguma coisa. Trazendo um exemplo prático, o Olegário está na sua formação, está na fase da sua formação acadêmica, e ele vai criar um vínculo com os seus colegas, porque no momento interessa-lhe que sejam seus amigos. Certo. Por quê? Porque pode ter alguma dificuldade com alguma matéria e um deles pode ajudar a ultrapassar isso. Falamos que não existe amizade sem interesse. Por quê? Porque nós não somos amigos de pessoas que não nos acrescem nada. Se eu tenho uma pessoa ali que eu acho minha amiga e não me acresce nada, bem, acho que ela nem sequer estaria dentro daquilo que é um conceito de amizade. Porque o que é que eu poderia buscar nela? O que é que essa pessoa teria a acrescer aquilo que eu sou, a minha verdadeira essência? Nada. Então, nós somos amigos daquelas pessoas que, de alguma maneira, conseguem nos dar alguma coisa. Seja um apoio, seja conselhos e variadíssimas formas, né? Mas não existe uma amizade sem interesse. Sim, senhora. Foi bem dito, Família, se estás a gostar do programa, subscreva o canal, deixa like no vídeo, comente e partilha, porque o programa está bué, mas bué dope. Estamos aprendendo, eu estou aprendendo muito. Estou aprendendo muito. É muito bom ter convidados assim. Sério, estou aprendendo muito. José, os amigos, existem aqueles amigos que depois viram mesmo irmãos. Então, aqui vai a minha questão. Será que os amigos substituem a família? Olha, pronto, a esta questão eu respondo sempre, depende. Depende da circunstância, porque há amizades que nós temos, há laços que temos constituído que, em algum momento, substituem determinados comportamentos familiares. É isso aí. Então, não diria que a amizade substitui a família, mas em muitos momentos há comportamentos de amigos
que substituem comportamentos de família. Família, ok. Gostaria só de explicar um pouco o Tá porquê da à resposta. vontade. Certo. Sim. Imagina que és um jovem muito talentoso. Uhum. Jogador, por exemplo, aqui na província do Beira isso não vende muito. Uhum. E os teus pais têm condições financeiras, mas olham para isso como menos interessante. Ok. Chega alguém, aprecia um jogo teu, vê-se interessado, não, um jovem de talento, e vou apoiar. Faz amizade contigo e automaticamente leva-te numa academia de futebol reconhecida a nível nacional e com impacto nacional, e através disso você explode para Angola, para o mundo e por aí adentro. Automaticamente compreende-se que o comportamento de uma pessoa externa, de um amigo, substitui o comportamento de um familiar. Mas é negativo, na minha opinião, dizer que a amizade substitui a família. A família, para mim, por isso o termo família. E o professor João da Cruz Candonguende define a família como, na minha inferência, como um laço sólido, como o primeiro ambiente, o ambiente de iniciação da pessoa. E isso vale ouro para mim. Então a família nada substitui a família. É insubstituível. Mas os comportamentos podem ser substituídos. Existem certos comportamentos de família que deixam a desejar. Certo. Sim, senhora. Deltrudis, qual é o teu parecer? Bem, não fugindo muito daquilo que foi a abordagem do Dr. José, se me permite, claro. Ilustre. Do ilustre José. Os amigos não são capazes de substituir a família. Isso por quê? Porque a família nos agrega valores desde a infância. Eu costumo dizer que a nossa família é o nosso primeiro treino para a vida social. Então, os valores que nos são passados pela nossa família são valores que a gente leva para a vida. Os amigos claramente que vêm e agregam e acrescentam uma e outra coisa, mas eles jamais vão ter o poder de substituir a família. Por quê? Até porque nós sabemos que os laços sanguíneos são inquebráveis. Mas quantas e quantas amizades já passaram pelas nossas vidas e simplesmente foram. O ilustre José falou muito bem quando trouxe aqui a abordagem de que certos comportamentos dos nossos amigos acabam sendo melhores do que da nossa própria família. Eu concordo perfeitamente. Por quê? Porque nossos amigos muitas vezes acabam fazendo o papel que certos familiares nossos não fazem. E são essas amizades que a gente leva para a vida. Embora que eu acho que é muito mais fácil tentar fazer das nossas amizades ou dos nossos amigos, nossa família, do que tentar trazer a abordagem que os amigos são capazes de substituir a família. É porque nós sabemos que tem coisa que só os nossos familiares fariam por nós. Isso independentemente das amizades que nós temos, mas é uma frase inquestionável, que os nossos familiares, se pudessem, dariam o mundo por nós, e nem todos os nossos amigos estariam dispostos a fazer isso. Certo. Sim, senhora. Olha, a conversa está super agradável, está boa, fixe. Acho que o pessoal aí em casa também está a notar isso. Vamos fazer um curto intervalo para descansarmos. Vamos fazer um curto intervalo e voltamos à segunda parte. Então, família, subscrevam o canal, deixem um like no vídeo, comentem, partilhem. Não saia dali, vamos fazer um intervalo mesmo curto. Voltamos. É na parede do olegário, onde tudo acontece. É na parede do olegário, onde tudo acontece. Alegria e animação. É na parede do olegário. Sejam bem-vindos à segunda parte do programa mais cool da cidade, na parede do olegário. O tema está a ser bué fixe, estamos a aprender bastante amizade e influência. Temos aqui dois convidados super talentosos, digo assim, em termos de abordagem. Acho que isso também é um talento, né? Isso mesmo é um talento. Estão a abordar fixe. Eu gosto assim, os convidados assim que me ensinam, estou a aprender bastante. José e Deltrudis, até que ponto nós devemos cortar uma amizade? Bem, quando é que nós devemos cortar uma amizade? Nós devemos cortar uma amizade quando começamos a ver que nossos valores podem ser perdidos diante do comportamento que essa pessoa nos apresenta. Como eu já disse na minha abordagem, que a amizade deve funcionar como um espelho. E o espelho reflete exatamente quem nós somos. Então, se eu tenho um amigo que apresenta comportamentos indecorosos, será que vale a pena manter essa pessoa na minha vida? Então, a partir dessa pergunta, eu acredito que nós conseguimos responder quando é que nós devemos cortar uma amizade nas nossas vidas. José. Há uma abordagem de Jim Rohn, ele diz-nos que se não concordarmos com alguma coisa em nossas vidas, automaticamente podemos mudar isso, porque nós não somos uma árvore.
Então, entende-se aqui que a árvore é estática. Deus fê-la para ali ficar. É mudada pelo homem, mas nós temos a capacidade de escolher. Então, nós devemos cortar uma amizade quando não nos abona ou não nos acrescenta o essencial. Então, essa é a abordagem que trazemos relativamente a quando devemos cortar uma amizade. Quando não nos acrescenta ou nos abona, ou não nos abona nada. Queres acrescentar mais algo, Luís? Ou pensas que já está bem esclarecido? Bem, eu acredito que para os nossos telespectadores já conseguimos trazer um bocado daquilo que foi a sua pergunta, quando cortar uma amizade. Okay. Cortar a amizade quando a amizade não agrega nada para nossas vidas. Ela nos puxa para trás. Okay. Esse tipo de amizade não é algo que nós devemos adotar para nossas vidas. Então, sim. José, a lealdade tem limite? Lealdade. Essa é uma pergunta capciosa. Uma pergunta. Pronto. Eu entendo que a lealdade. Eu entendo que podem existir certos limites. Eu não posso ser leal a uma pessoa cujos comportamentos são indecorosos ou macabros. Eu tenho que ser leal a uma pessoa cujos comportamentos são positivos e realmente me abonam, me acrescentam alguma coisa. Então, sobre a lealdade, que pode ser entendida como num sentido de honestidade, num sentido de transparência, num sentido de boa fé, assim também podemos entender. Eu penso que os níveis da lealdade podem ser frustrados. A lealdade pode ser frustrada. Agora, dizer que ao todo tem um limite, tem limites ou não, okay. Eu também digo que é de acordo com as circunstâncias. Okay. Somos leais de acordo com as circunstâncias. Quando a pessoa já não me abona nada, eu penso que posso cortá-la, mas se nós entendermos a lealdade no sentido literal que ela nos traduz, a lealdade não tem limites. É um sentimento puro, verdadeiro e para sempre. Okay. Eu sou leal ao legário. Não posso traí-lo em nenhum momento. Mas eu posso deixar de andar com o legário. Isso não significa dizer que eu não sou leal. Eu sou leal a ti, mas já não sou teu amigo. Mas para mim a lealdade é no todo completa e é para sempre. É para sempre. Ok. Qual é o teu parecer? Gostaria de acrescentar a verdade que, na minha opinião, a lealdade tem sim um limite. Bem, a lealdade tem um limite quando nós vamos trazer isso assim numa abordagem social. A nossa sociedade é dirigida por regras. Então, quando nós abordarmos que a lealdade não tem limites, então nós estaríamos meio que a anular todos os conceitos de respeito que nós aprendemos até agora. Porque o olegário é meu amigo, eu e Deus te devo lealdade sim, mas até um certo limite. O olegário vai cometer um ato que perante os olhos da sociedade é hediondo. Ainda assim eu deveria me manter leal a ti. Então acredito que nesses casos específicos, nós poderíamos aqui pautar imensos exemplos, mas para esse é um caso específico em que nós vamos ver que na verdade a lealdade tem sim um limite. Okay. Ela não pode estar acima daquilo que são as regras de uma sociedade. É sobre isso. Ok, sim senhor. Pode acrescentar pronto. Olha, eu acredito e reitero, para mim é crível que a lealdade seja algo perene no tempo e no espaço. Okay. Pronto, quando se aborda sobre o quesito relacionado à lealdade, eu penso que nós devemos expurgar outras inferências. Ser leal a uma pessoa é como se tivéssemos que dizer amá-la incondicionalmente. Okay. Isso traduz lealdade. A lealdade é consequência do aprisionamento em padrões e filosofias de vida. Eu sou leal a Edeltrudes. Isso aí. Sou leal a ela. Mas é preciso entender que há coisas que eu não chegarei de fazer. Há coisas que não hei de fazer. Mas a lealdade deve ser entendida. Por isso que é lealdade. É algo completo. É algo completo e não meramente algo em construção.
Independentemente de quaisquer circunstâncias, eu sou leal a ti. Mas há outras inferências que podem frustrar o entendimento de lealdade. Por exemplo, eu estou constantemente com o João, porém tive que desvincular-me dele, porque atualmente começou a fazer uso de substâncias psicotrópicas ou substâncias estupefacientes. Sim. Eu não deixo de ser leal ao João. Apenas cortei uma amizade, mas eu sou leal a ele. Eu diria, o amo? Não. Eu o aprecio incondicionalmente. Há coisas que claramente eu ainda vou discordar, há coisas que claramente eu ainda vou dizer é de facto não importante e não lhe abona nada. Mas eu sou leal a essa pessoa. Eu penso que a lealdade traduz o sentimento verdadeiro da amizade, que é a amizade virtuosa. Mas é só uma inferência, que enquanto pessoas estamos em construção. Eu penso que isso é. Ok, está entendido. Ou precisas mais acrescentar algo, doutora Edeltrudes? Bem, quando José diz que nós, corrija-me se eu estiver errada, por favor, ele diz que nós somos leais ou devemos ser leais incondicionalmente, é isto? Sim. E depois traz aqui a abordagem que se ele tem um amigo, que é o João, ele deixa de ser amigo do João porque o João começa a usar substâncias ilícitas. Nesse caso, nós preciso que o José conceitue novamente o que é lealdade, por favor, para que eu consiga trazer uma abordagem, né, que talvez possa fazê-lo mudar de pensamento. Por quê? Porque se nós dizemos que a lealdade é incondicional, nós estaríamos a dizer que, independentemente de tudo o que tu fizeres, eu estarei do teu lado. Porque se eu sou fiel, eu sou leal a alguém, eu estou do lado dessa pessoa. Eu discordo que a lealdade seja algo incondicional. É como eu já disse, reitero, que quando ela começa a ultrapassar os limites, as regras que regem a nossa sociedade, a nossa lealdade aí é colocada, nós colocamos um ponto de interrogação ali. Será que vale a pena? Porque quando nós dizemos que nós somos leal a alguém, nós estamos ao lado dessa pessoa incondicionalmente, como disse aqui o José. Mas quando os comportamentos dessa pessoa começam a ultrapassar aquilo que são os nossos próprios limites também, acredito que aí a lealdade é colocada em questionamento. Okay. Será que ainda vale a pena? Então é só por isso. Eu discordo que a lealdade seja algo incondicional. Ok. José, para nos defender aqui, afinal de contas, o que é a lealdade? Olha, pronto. Na minha inferência, a lealdade é um sentimento puro e verdadeiro. É um compromisso. A lealdade é um sentimento puro e verdadeiro. É um compromisso e uma responsabilidade sem equívocos. Ok. Pronto. Entendo que a lealdade seja incondicional e sem limites, porque para mim não existem muitos tipos de lealdade. Ou é você, ou tu és leal ou não. Okay. Então, para mim, não existem limites para a lealdade. Porque o facto de eu deixar de andar com B, com o sujeito B, não significa dizer que eu deixei de ser leal a ele. Simplesmente discordo com certas coisas, com certos comportamentos que o sujeito B apresenta. Mas eu sou leal a ele. Eu cogito que seja isso. Eu cogito que a lealdade é algo perene no espaço e no tempo. É incondicional e o contrário não é lealdade. É apenas um sentimento equivocado. Cogito que seja isso. Doutora, está explícito ou ainda tem mais alguma dúvida? Ainda tenho as minhas dúvidas. Bem, a abordagem do colega José é para um nível mais mediano. É para um nível mais mediano. Quando nós falamos que eu deixo de andar com o cicrano porque ele começou a usar substâncias ilícitas, né? Mas se levarmos isso para algo um pouquinho mais pesado, vou colocar aqui um exemplo e uma pergunta direita para o colega José. Se o João, seu amigo, cometesse um crime, ele assassinasse alguém, e o senhor José viu ou sabe que ele matou uma pessoa, aí eu já estaria a levar para a abordagem de que a nossa lealdade começa a afindar a partir do momento que a pessoa começa a violar aquilo que são as regras que regem uma sociedade. Ainda assim, o senhor José permaneceria fiel ao senhor João? Eu continuaria fidedigno. Primeiro porque, quando trazemos a ideia de lealdade,
não é simploriamente sobre esconder um determinado comportamento de outrem. Mas, ao ir visitar essa pessoa na cadeia, eu sou fiel a ela. Agora, esconder uma ação criminógena, isso é contra os bons padrões e princípios, até filosofias de vida. Então, e até constitui um outro crime. Portanto, eu não enveredaria para esse comportamento. Porém, entendo que o quesito relacionado à lealdade é complexo e deve ser contemplado numa visão panorâmica e não reduzido numa inferência pouco sólida. Então, esconder um ato criminógeno, não faria isso, claramente. Okay. Mas eu continuaria leal ao meu companheiro, ao visitá-lo na cadeia. Eu penso que é isso, é sobre isso. Okay. Lealdade é isso, é algo além dos sentimentos ou das meras emoções. Okay. Eu penso que lealdade é algo muito mais sólido e algo muito mais forte. Penso que seja isso. Respeitar aqui o posicionamento do colega José, embora eu ainda não concorde plenamente, vou respeitar apenas e continuo com o meu posicionamento que a lealdade tem limites, sim, quando começa a ultrapassar as regras que regem, a sociedade. Ok. Aqui tem uma pergunta. Essa pergunta é dos internautas. Nós abrimos sempre uma caixinha de perguntas para os internautas e eles mandam sempre aqui uma pergunta. Diz o seguinte: será que os amigos incentivam a traição, pressão para vício e afastamento da família? Bem, uma pergunta bastante pertinente, né? É do internauta. Mas É o internauta. Exatamente, respondendo ao nosso querido internauta. Durante a nossa abordagem aqui, quanto a minha, quanto do colega José, nós falamos que o ser humano é polido por aquilo que ele acha aceitável. Por aquilo que ele acha aceitável. Então, se uma pessoa tem tendência a fazer isso, é porque de alguma maneira ele se revê nesse tipo de comportamento. E é como eu já disse também durante a minha abordagem, que o nosso cérebro tem a tendência de pegar coisas que nós achamos corretas ou que a maior parte das pessoas fazem para nos sentirmos incluídos num determinado meio. Então, é sobre isso. Ok. José, partilhas da mesma opinião ou tens algo diferente para acrescer? Pronto, agradecer que reiterar essa questão. Será que os amigos incentivam a traição, pressão para vícios e afastamento da família? Por ser um meio necessário à vida, à convivência humana, sim. Ok. Influenciam. Ok. Influenciam, sim. Corroboro com o que a ilustre disse, influenciam, sim. Sim, senhora. Doutora Edeltrude e José Pequenino. Para a última pergunta da noite, né? Como é que devemos escolher a boa amizade? Atualmente temos muitas amizades que não agregam nada e de certa forma têm incentivado muitos a irem para um lado negativo. Então, como é que nós devemos escolher a boa amizade? Os internautas estão ali do outro lado, querem saber por vossa parte como é que nós devemos escolher a boa amizade, sobretudo os mais novos, né? Exatamente. Que estão a crescer agora. Como é que eles têm que selecionar a boa amizade para assim caminharem num ótimo caminho. Okay. Bem, como é que nós conseguimos escolher uma boa amizade? Durante a abordagem do colega José, ele falou muito bem sobre a amizade virtuosa e também falou sobre a amizade por interesses. Nós costumamos escolher pessoas para serem nossas amigas quando nós conseguimos notar que de alguma maneira essa pessoa consegue agregar alguma coisa à nossa vida. Nós escolhemos as nossas amizades ou ao escolhermos as nossas amizades, devemos ser ou procurar ser amigos de pessoas que consigam trazer alguma coisa para nós. Pessoas que consigam nos fazer pensar além do horizonte. Okay. Pessoas que são capazes de nos desafiar e de nos ajudar a conseguir alcançar os nossos objetivos. Ok. José, como é que nós devemos escolher a boa amizade? Pronto, sobre como escolhermos as nossas amizades, há um adágio popular que diz: diga-me com quem tu andas, dir-te-ei quem tu és. Okay. Então, eu penso que de acordo com as ambições, porque a ambição é diferente
de outros sentimentos que são negativos, né? De acordo às nossas ambições pessoais, de acordo às nossas ambições laborais, de acordo às nossas ambições acadêmicas. Ok. Nós devemos escolher as nossas amizades tendo em conta aquilo que queremos nos tornar ou aquilo que queremos alcançar. Olegário, por que escolheria chegar ao nível do Fly? Ou seja, por que escolheria conversar com o Fly Podcast, ser amigo do Fly? Eu escolheria para, tipo... Não é para responder. O Olegário tem que ver a parede. Ok. Yeah. Pronto, eu entendo que o Olegário escolheria esse tipo de amizade porque há um interesse para o Olegário. Certo. Maior aparição, maior nível de visibilidade do programa. Experiência também. Experiência. E por que escolherias, por exemplo, um advogado? Ter um vínculo com um advogado para o podcast Na Parede do Olegário? Para cuidar dos contratos, para cuidar... Sim. Então, de acordo com o que o Ilustre pretende, então escolherá firmar uma determinada amizade. Entendo que seja sobre isso. Ok, sim senhora. Estamos na reta final do programa, mas vamos entrar para um outro quadro. Vamos fazer a rubrica Verdade ou Mentira. Nós vamos aqui ler algumas afirmações e vocês vão dizer se é verdade ou mentira e vão justificando. Pode ser? Perfeitamente. Sim, senhora. Então, deixa aqui distribuir as plaquinhas. Verdade ou mentira. Está aqui a mentira. A verdade é grande. Acho que vocês já devem dar a fazer a ideia, né? As mentiras têm pernas curtas. Então, por isso que aqui na nossa placa a mentira é curta. Mas tem uma frase que diz que, embora a mentira tenha pernas curtas, às vezes ela pode percorrer meio mundo, enquanto a verdade só está a colocar as calças. Olha. Que dica, hein? Olha, desmistificando isso, poderíamos dizer que uma mentira corre mais do que uma verdade. Ok. Porque se eu essa hora contar uma mentira, ela flui de uma maneira muito rápida. Ok. E até nós conseguirmos levar a verdade para as pessoas que deveriam ouvir, a mentira já tem uma dimensão muito grande. Certo. É o que tem acontecido normalmente nas redes sociais. Com as certeza. Fake news chegam a ter mais engajamento do que as verdades. As verdadeiras. Com certeza. É isso. Sim, senhora. Vamos à primeira afirmação da noite. Posso? Sim. À vontade. As senhoras primeiro. Não, vamos responder. À medida em que eu vou ler, podem meter a placa ao mesmo tempo e ao justificar, podemos começar com a Neutrude. Ok. Amigos de verdade são poucos e raros. Verdade ou mentira? Ok, sim senhora. É de todos. Pode justificar. Bem, amigos de verdade são poucos e são raros. Por quê? Porque são poucas as pessoas que conseguem se manter perto de pessoas que consigam transmitir alguma essência ou algum valor. Okay. E isso é um exemplo, acho que, da vida, na nossa vida, durante o nosso crescimento. Nós vimos que nós já tivemos diversos amigos. Mas quantos desses é que conseguiram se manter leais a nós até agora? Okay. Pouquíssimos. Nós começamos com um número de 20 e, com o passar do tempo, podemos ver que, se calhar, nem metade desse valor fica. Okay. Então, as amizades verdadeiras são raríssimas e poucas. José é uma delas, uma das minhas amizades verdadeiras. Amém. Sim, senhora. José. Certo. Pode justificar? Sim, eu acredito que a amizade verdadeira apresenta um número, assim, pouquíssimo se compararmos a amizades falsas, porque poucas vezes amamos e nos sentimos amados. Penso que, para mim, amizade é amar e sentir-se amado. Então, poucas vezes as pessoas querem o nosso bem e poucas vezes as pessoas querem o bem uma das outras. Poucas vezes. Então, pronto, para mim é por aí. Ok, sim senhora. Vamos à segunda afirmação da noite. Dinheiro acaba com qualquer amizade. Dinheiro acaba com qualquer amizade. Verdade ou mentira? Mentira para os dois. Vamos começar com a Edeltrude. Pode justificar por que é mentira esta afirmação? Bem, se os nossos amigos são pessoas
a quem nós nos revemos, né? Claramente que podem ser pessoas que têm as mesmas ambições do que nós. Então, eu não acredito que o dinheiro pode acabar com uma amizade, a não ser que essa amizade não tenha raízes, a não ser que essa amizade não seja uma amizade verdadeira. Porque como o colega José disse e falou muito bem sobre amar e sentir-se amado. Então, se nós amamos alguém, nós queremos o bem dessa pessoa. E acredito que não seria o dinheiro que seria capaz de destruir isso. Sim, senhora. José. Sim. Para mim, a amizade não acaba com qualquer amizade, mas acaba com algumas amizades. Porque, eu como disse, né, Aristóteles apresenta 3 níveis ou tipos de amizade. Se a nossa amizade for útil, baseada no interesse financeiro, ela automaticamente extingue-se quando ambos alcançamos o nosso escopo, alcançamos a nossa finalidade. Mas, se for uma amizade virtuosa, como Aristóteles nos apresenta, automaticamente aqui o dinheiro claramente não vai extrapolir nada relacionado à nossa amizade. Então, penso que depende do tipo de amizade. Sim, senhora. Vamos à terceira afirmação da noite. Um amigo verdadeiro nunca te abandona. Verdade ou mentira? Olha, Um amigo conseguiste-me pegar verdadeiro com nunca jeito. te abandona. É verdade ou mentira? José diz que é verdade. O José está em dúvida. Não. É Verdade. Verdade, sim, senhora. Bem, nesse momento eu gostaria que o colega José tomasse palavra para Dos meus erros, que pegar uma visão mais sólida. Mas um amigo verdadeiro nunca nos abandona, porque é tal qual já o disse. A amizade verdadeira é baseada no amor recíproco. Então aqui nós conseguimos contemplar o outro não de forma limitada, mas numa forma muito mais complexa. E aqui fala-se do amor filia, né? O amor filia, que é o amor fraternal, o amor entre duas pessoas. E buscava aqui também o sentido de altruísmo, né? Amar como Deus ama os outros. Certo. E é bíblico. Ame o teu próximo como a ti mesmo. E nessa essência está a amizade verdadeira. Então, independentemente de quaisquer situações que surjam na vida, devemos amar as pessoas, amigas, em todas as circunstâncias. E Franz Boas, em antropologia, em filosofia antropológica, ensina-nos que o antropólogo não julga, mas sim compreende. E se julgarmos menos e compreendermos mais, aí estamos a amar o nosso próximo. E penso que é sobre isso. Sim, senhor. Ele é o Bem, eu ainda continuo um bocado confusa. Confusa não. Então tem que mostrar. Eu vou mostrar as duas. Vou mostrar as duas, isso porque... É verdade ou mentira? É uma verdade mentirosa. Por quê? A amizade verdadeira não nos abandona? Não, acho que não seria correto. Calma, já tiveste alguma amizade verdadeira que te abandonou? Não, mas eu já abandonei alguém que eu considerava ser uma amizade. Tu é quem abandonaste? Sim, porque o meu comportamento não era saudável para essa pessoa. Então não era verdadeiro? Bem, eu acredito que era verdadeiro, porque a partir do momento que eu consigo reconhecer que o meu comportamento está a influenciar ou a tentar trazer algo negativo em ti, eu prefiro afastar-me para querer o teu bem, eu acredito que isso é uma amizade verdadeira. Porque essa amizade, desculpa por cortar. À vontade, está à vontade. Essa amizade é de relacionamento afetivo amoroso, um homem e uma mulher, ou é uma amizade entre um homem e um outro homem? E a pergunta que eu quis fazer... Não, mas depois responder. Bem, não era afetivo amoroso, né? É uma pessoa que nos conhecemos ainda na infância. Nos conhecemos ainda na infância, mas à medida que a gente foi crescendo, claramente que tinha pensamentos que a gente corroborava muito. Mas ainda assim tinham coisas que eu sabia que eram coisas negativas. Que eram um comportamento meu. E que aquela pessoa não achava aquilo correto. Mas ela andava comigo e ela estava sempre comigo. E durante as nossas abordagens eu falei sobre o polimento social, sobre, às vezes, perdermos as nossas arestas para conseguirmos estar inseridos dentro de um meio. Quando eu notei que aquela pessoa estava a adotar comportamentos que eu fazia, mas que, em parte, eu já sabia que eram negativos, eu preferia afastá-la. Afastá-la para quê? Para proteger-lhe das consequências que poderiam surgir diante disso.
Pronto, na minha inferência ainda, continuo. O abandonar aqui não pode ser visto de forma limitada, porque o simples facto de nos desvincularmos de uma outra pessoa não significa que deixamos de prestar certo apoio. Né? Que tipo de abandono? Né? Devemos nos questionar, mas que tipo de abandono? Quando nos referimos à ideia de que o amigo verdadeiro não abandona, não é simples, até porque temos que nos desvincular assim, de uma determinada pessoa quando sentimos que nada nos abona nada nos abona e pouco lhe abonamos também. Exato. Mas a ideia de abandono num sentido não literal da palavra e panorâmico claramente é de que, independentemente de qualquer situação que surja, eu estou com aquela pessoa. Por exemplo, eu deixo de andar com o legário porque o legário já não concorda com os meus ideais, mas se o legário tiver a passar por uma determinada situação, eu posso prestar o apoio emocional, o apoio financeiro, mas deixei de andar com ele porque eu frustro as expectativas dele, porque ele frustra as minhas expectativas. Então eu entendo que sobre a amizade verdadeira, por isso é que ela é verdadeira, ela é perene no espaço e no tempo. E pronto, eu talvez um dia chegue no nível de entendimento da doutora. Mas Sim, senhora. Vamos para a penúltima afirmação da noite. Esse tema está muito bom, essa conversa está muito boa. Apenas que vamos terminar. Vamos à penúltima afirmação. Amizades da infância são as mais verdadeiras. Verdade ou mentira? As amizades da infância são as mais verdadeiras. Será que eu também posso levantar? Verdade. Exato. Mentira. Por que mentira, José? De novo? Sim. As senhoras primeiro. Não, a mentira chama mais atenção. Pois. Por que é mentira? É mentira porque a resposta sempre depende. Eu posso fazer a melhor amizade da minha vida aos 24 anos, aos 25 anos de idade. Assim como eu posso fazer a melhor amizade da minha vida aos 5 anos, aos 7 anos, aos 8 anos. Eu penso que depende das circunstâncias. Depende das circunstâncias. Não é ao todo completo, porém as circunstâncias têm ditado muitas coisas e muitos comportamentos. E neste desiderato, curial seria dizer que depende. Depende, porque a melhor amizade pode surgir mais cedo como mais tarde. Então, depende. Mas o legal é um amigo meu de infância. Sério. Estava aqui. Bem, é Deutrudes. Exato. Por que eu digo que é verdade? As amizades feitas na infância são feitas com base ao tudo e ao nada. Sim. Porque quando nós somos crianças, nós ainda não temos uma noção tão aberta da vida. Nós escolhemos as pessoas, como o colega José disse, o famoso amor à primeira vista. Certo. E se nós termos a capacidade de levar essa amizade para a vida adulta... Pode continuar. Se nós termos a capacidade de levar essa amizade para a vida adulta, né, nós acreditamos que nós conseguimos nos rever naquilo que aquela pessoa faz. Ou aquela pessoa também consegue se rever naquilo que nós fazemos. Então, os nossos valores ali estão sólidos. Então, acredito sim que é possível, sim, uma amizade feita na infância durar a vida toda. A título de exemplo, eu, Edeltrudes, tenho uma amiga chamada Bruna Fontes. Já agora, amiga, beijos. Bruna. E nós nos conhecemos aos 6 anos. Nos conhecemos aos 6 anos e estamos a levar a nossa amizade para a vida. Sim, senhor. Então, desculpa só. Então a resposta da Ilustre seria também mentira. Olha, meio que seria um depende. Não, inicialmente tinha que ser mentira. Porque na fundamentação que faz, eu consigo entender que, independentemente de quaisquer situações, tanto na infância, na adolescência, quanto na idade ou na fase adulta, podemos fazer amizades perenes e duradouras. Com certeza. Então, mandaste um beijo para a tua amiga de infância. Mandei. Augusto, salute. Obrigado, Janel, salute. Então, penso que em todas as fases da vida é possível fazer uma grande amizade. Eu não discordo, não discordo que não seja possível, mas ainda assim eu me mantenho firme que... Qual era a pergunta, não? A amizade da infância chegam a ser as mais verdadeiras. Sim,
ainda assim continuo firme de que as amizades da infância chegam sim a ser as mais verdadeiras. Porque há toda uma história e uma construção para que essa amizade possa chegar no nível do que nós consideramos verdadeiro. Ok. Tu e a tua amiga se conheceram com quantos anos? 6 anos. 6 anos. Olha que eu e José nos conhecemos com 1 ano. Isso é muito bom, muito tempo. Muito tempo. Ok. Estamos Sim, juntos senhora, há era muito para tempo. quebrar o gelo. Vamos à última afirmação da noite. Um amigo pode destruir a tua vida sem perceberes. Verdade ou mentira? Epa. Verdade, sim senhora. É Deltrudes. Bem, por que é que um amigo pode destruir a tua vida? Nós aqui falamos também sobre influências. Sim. E falamos sobre os amigos tóxicos. Certo. Porque muitas vezes nós somos moldados sem perceber pelas nossas amizades. Então, quando nós trazemos aqui a abordagem de uma amizade tóxica, eu falei na minha abordagem que muitas vezes ela chega de maneira sorrateira, colocando a semente da dúvida atrás da nossa orelha. E uma pessoa que não te quer ver a crescer, te quer ver a regredir, eles chegam plantando a semente da dúvida na nossa cabeça, duvidando dos nossos sonhos e muitas vezes nos fazendo desacreditar que nós somos capazes. Então, se uma pessoa que não me quer ver a progredir, né, ela obviamente que há de fazer alguma coisa para que eu esteja estagnado. Então, se eu sou uma pessoa que não evolui, uma pessoa que não vai atrás dos seus sonhos, porque o Olegário disse-me que eu não sou capaz e que isso era um sonho inalcançável, eu paro de perspectivar a minha vida para a frente, acreditando naquilo que você diz. Então, eu fico parado. E se eu fico parado, eu não tenho objetivos, eu não tenho sonhos, e então estou a destruir a minha vida. Quer dizer, essa pessoa tem uma influência negativa sobre mim. Eu consigo acreditar que as tuas palavras realmente podem me fazer ser... Esqueci de novo. Continua. Eu acredito que as tuas palavras podem ter o peso que eu acho que... Desculpe, doutor. Impacto. Exatamente, podem ter o peso ou impacto suficiente para me fazer parar. Ok. Sim, senhora. Sim, verdade, porque inicialmente frisamos que Michael Foucault apresenta a ideia de que muitas das vezes assimilamos ou encarnamos determinados comportamentos sem mesmo percebermos. Então, nessa vertente, a assimilação ou quesito relacionado à aquisição de determinado a assimilação de determinado comportamento para as nossas vidas, na vertente trazida por Michael Foucault, é possível enquadrar aqui que muitas vezes eu me comporto como meu amigo, falo como ele, porque eu estou sempre com ele. Há momentos que nós vamos dar uma dica, porque o fulano sempre dá. Vamos decidir nos vestir de alguma forma, porque o fulano sempre veste, mas é algo que entrou em nós sem a razão, sem um juízo, sem uma razão, sem uma capacidade de peneirar isso. Foi algo automático. Fluiu sem que nós pudéssemos impedir. Então, há circunstâncias da vida que isso sim dita algum rumo das nossas vidas. Sim, senhora. Muito obrigado. Estamos já mesmo na reta final. Pena que estamos na reta final, mas muito obrigado por aceitarem o nosso convite. É uma honra ter-vos aqui no cadeirão mais famoso da cidade. Desde já agradecer mesmo por tirarem um tempinho da vossa agenda para estarem aqui conosco e ensinar também, né, aos nossos espectadores que estão ali a essa hora a nos ver. Então, para uma última pergunta, eu quero que vocês olhem para a câmera, a Deltrudes e o José, deixam assim uma mensagem para os nossos pequeninos, né? Os nossos adolescentes, que estão também a nos acompanhar a este momento. Qual conselho dariam sobre a amizade? Bem, dando um conselho sobre a amizade, eu vou dizer novamente que nós precisamos olhar para os nossos amigos como um espelho e como um filtro. Um espelho por quê? Um espelho porque os nossos amigos precisam refletir quem nós somos. E um filtro para que os nossos amigos consigam nos fazer enxergar a realidade tal como ela é. Os amigos não são só aqueles que nos tocam nas costas a dizer que as coisas estão boas ou que a gente está aí para frente. Um amigo também é aquele que é capaz de falar contigo com rigidez para que tu consigas andar no caminho mais certo.
Então, e quando você precisa se diminuir para caber num ciclo social, significa que aquele ciclo não é para si. Ok, sim, senhora. José, qual é a tua mensagem que deixas ali para o pessoal? Bom, para não ser tautólogo, a abordagem da Ilustre, de uma forma lacônica, façamos sempre escolhas positivas. Vamos escolher amigos que estudam, amigos ambiciosos, amigos com projetos e planos de vida. Mas para os adolescentes, e também vale para nós, estamos na fase dos 20, McJ diz que aos 20 anos nós decidimos o rumo da nossa vida. Então, tomar as decisões mais acertadas com base na razão e na reflexão constante. Mas não obstante isso, divirtam-se, faz parte da vida. Ok, Obrigado. sim senhora. Deixa ali as vossas redes sociais para... Acho que também podem dar palestras, né? Sim. Palestras. Então podem deixar vossas redes sociais para quem quiser ter o José ou a Deltrudes numa palestra. Acho que estão disponíveis para isso. Então deixem aí as vossas redes sociais e abraços para casa. Exato. Acho que os meus terráqueos lindos já conseguiram notar aqui que a vossa ET bonita está por aqui, né? Então, por Facebook é Deltrudes Soquele, Instagram é Deltrudes Soquele, TikTok Deusa Negra 202. Vou mandar os meus abraços para as minhas amigas, principalmente para a minha família, minha filhota que ficou lá em casa, beijos. E para todo mundo que me conhece, para os meus terráqueos e facecambas lindos. Ok, sim senhora. Sim, quanto às redes sociais e atividades como palestra, em todas as redes sociais, Nonos da Lei. Estamos mais no Facebook, mas em todas as outras lá estamos. Sigam Nonos da Lei, sigam também na Parede do Olegário. Sim senhora. Quanto aos abraços, primeiro a Ilustre Celeste Baca e depois a todos aqueles que bem me fazem. Obrigado. Sim senhora, sim senhora. Olha, é Deltrudes e o José, eu vos disse que aqui as surpresas não param. Temos mais uma surpresa. O nosso programa dá aqui certificados. Algo que certifica que vocês passaram mesmo aqui. Produção, faz favor, tragam ali os nossos certificados. Pode entrar. Coisa desaparecer, entra mesmo. E assim, senhora, aqui temos o certificado da Edeltrudes. Muito e também obrigada. temos o certificado do José. Certifica que vocês passaram Uma aqui. honra, um prazer. Um grande prazer. No podcast Na Parede Obrigado. do Olegário. Nós é que agradecemos a vossa presença aqui. Muito, mas muito obrigado. Desejo tudo de bom na vossa carreira, na vossa vida pessoal. Sucessos sucessivos e estamos juntos. Muito obrigado. Muito Sim, obrigada. senhora. Muito obrigado a si que estiveste ali do outro lado a nos acompanhar. Chegamos ao fim de mais um episódio. Prometemos voltar num próximo episódio. Então fique ligado, subscreva o canal, ative o sino de notificações para não perderes nada e voltamos num próximo episódio. Emoção, debates quentes e boa vibração. É na parede do Olegário onde tudo acontece. É na parede do